Reis, capítulo 4, no verso 1, diz assim o texto, posso ler? Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pôs dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Pai, em nome de Jesus, é tua rica, poderosa, infalível palavra, que já foi lida, cantada, expressada nessa reunião, mas agora nós queremos mais, precisamos de mais. Nos mostra o caminho a tomarmos. Não permita que eu venha empobrecer a tua palavra, meu Jesus, mas que ela seja rica e eficaz para a glória tua. Amém e amém. Meus amados irmãos, esse texto me chama muito a atenção, porque muitas pessoas acham que por ela ter conhecido a Jesus, por ela trabalhar para Jesus, servir a Jesus, essa pessoa não vai passar dificuldades. A Bíblia não diz isto. A Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições, mas a Bíblia fala que para eu ter bom ânimo no meio da aflição. O que nós vemos nesse quadro relatado aqui nas Escrituras, que uma mulher, esposa de um profeta, porque ele era discípulo de profeta e ele era profeta, esse homem de Deus, que temia a Deus, morreu, e a sua morte trouxe danos para a sua família. A estrutura familiar se dissolveu financeiramente. Aquele que sustentava a casa não existe mais. E o fato que está sendo relatado aqui é que aquela mulher estava passando por apertos, apuros. E os credores, que não querem nem saber da situação de uma viúva, queria levar os seus 2 filhos como escravos para pagar a dívida. E isso de credores para o dia de hoje é a mesma coisa. Não leva os seus filhos, mas leva o seu carro, toma a sua casa, toma o que você tem, vai prender o dinheiro se tiver um pouquinho de dinheiro no banco. O credor não quer saber, ele quer o dele. Só que esta mulher, ela toma uma atitude. E a atitude que ela toma não é atitude de lamúria, não é atitude de desespero, não é atitude de se esconder, não é atitude de vergonha, não é uma atitude de falar agora, o que eu vou fazer, ninguém me socorre mais. Não, a atitude dela é: eu vou procurar o homem de Deus, eu vou procurar o discipulador do meu marido, eu vou relatar a ele o que está acontecendo no âmbito familiar, o que está acontecendo na minha vida, o que está acontecendo no meu coração. Eu vou falar para ele da aflição da minha alma, eu vou falar para ele dos meus sofrimentos. Eu vou contar para ele aquilo que está passando lá na minha casa, e como nós não temos nada dentro da nossa casa, eu não tenho o que comer na minha casa. Se você marcar aqui em 2 Reis, e vamos voltar para 2 Reis, e se você vier aqui em Atos capítulo 7, você vai ver que sofrimento
é algo natural na vida de todas as pessoas. Aqui em Atos capítulo 7, versículo 54, o texto diz assim: ouvindo eles isto, enfureceram-se o seu coração e rilharam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os seus ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não imputes esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Nós vamos ver Estevão aqui. Por causa do nome do Senhor, ele foi apedrejado até a morte. Sofrimento, angústia. Mas na face da morte, ele não deixou de falar. Na face da morte, ele não deixou de clamar. Na face da morte, ele não deixou de perdoar. O sofrimento é algo corriqueiro na vida do homem. Se você não sofreu até hoje, eu sei que você já sofreu, é bem provável que você possa sofrer hoje, mas é bem provável também que você possa sofrer amanhã. Todos nós que aqui estamos, de uma forma ou outra, seja no âmbito familiar, seja no âmbito financeiro, seja no âmbito físico, todos nós já passamos por sofrimentos. Sim ou não? Todos nós. E agora a Bíblia fala que aquele que quer viver piedosamente, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, 2 Timóteo 3, 2, aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguições. Mas voltando lá para 2 Reis, o profeta faz uma pergunta àquela mulher. Ele diz assim no versículo 2, ele fala assim: Eliseu perguntou: que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa. Você já imaginou a cena dessa mulher? O profeta pergunta para ela: o que você tem em casa? A tua serva não tem nada em casa. Tudo que aquela mulher tinha, ela já tinha vendido para saldar a dívida. A bicicleta dos filhinhos, vão trazer no contexto de hoje, o videogame do filho, já que existe videogame, o computador, o tênis, tudo que ela tinha vendido para comer e para pagar dívida. Ela não tinha uma roupa nova, ela não tinha um sofá novo, ela não tinha uma cama nova, ela não tinha um carro, ela não tinha nada. Tudo que ela tinha vendido para pagar dívida e para se sustentar. O quadro desta mulher era um quadro terrível. Na casa dela, ela não tinha nada. O que você tem em casa? Eu não tenho uma geladeira, eu não tenho um fogão, eu não tenho um sofá, eu não tenho um guarda-roupa, eu não tenho roupas, eu não tenho nada. E meus amados irmãos, quando uma pessoa não tem nada, o sofrimento brota na alma. Quando a pessoa não tem o que comer, quando a pessoa não tem o que pagar, quando a pessoa não tem como cuidar dos seus filhos, a alma fica dilacerada. A pessoa perde o rumo, a pessoa perde a paz, a pessoa perde a alegria, ela fica escravizada da dor, da angústia. Um dia o salmista, ele diz assim: por que está abatida a minha alma? Salmo 42. Por que te perturbas dentro de mim? E se você marcar e vier aqui no Salmo 42,
que vem à memória. Ele diz assim, no versículo 3: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Meus amados irmãos, o quadro daquela mulher, esposa de um profeta, de um homem que temia Deus, eu fico imaginando qual era a crítica, porque crítica, desde que o homem é homem, quando depois que ele pecou, ele já é crítico contra o outro. E o salmista no Salmo 42, parece que ele relata a alma daquela mulher: porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Porque eles estão dizendo continuamente: onde está o teu Deus? Aí ela, no versículo 4 fala: lembro-me dessas coisas, e dentro de mim me derrama a alma, de como eu passava com a multidão e o povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Uma pessoa num quadro deste é alguém que está com a alma abatida. Só que essa mulher de 2 Reis, ela fala algo para o profeta que me chama a atenção. Ela diz assim: eu não tenho nada, só tenho uma botija de azeite. E é tão interessante quando nós mergulhamos nas Escrituras, você vai ver que um dos símbolos do Espírito Santo é o azeite, é o óleo. E aí, meus amados irmãos, olhando para o que aconteceu na vida daquela mulher e o que está acontecendo hoje, você pode ver que a mulher, ela barganhou tudo, ela não tinha nada, ela só tinha um azeite. O que era mais primordial na vida daquela mulher era o azeite que ela tinha, porque ela poderia ter vendido o azeite, e o azeite se vende fácil. E aí, para a gente trazer dentro de um contexto nosso, da nossa vida, eu quero olhar para aquela mulher e dizer: ela vendeu tudo o que ela tinha, ela barganhou tudo o que ela tinha, ela só não barganhou a sua unção. Ela não entregou a sua unção para o sofrimento da sua alma. Ela não barganhou a sua unção com aquilo que ela achava de primordial para a sua vida. No meio da angústia, no meio da tristeza, no meio da dor, no meio da viuvez, no meio do desespero dos seus filhos serem levados como escravo, ela permaneceu na sua unção. O que eu posso aprender com isto? É que hoje nós sofremos, talvez não da mesma maneira, mas muitos sofrimentos batem na nossa porta, e a primeira coisa que nós fazemos é barganhar a nossa unção. A primeira coisa que nós fazemos é voltar as costas para aquilo que Deus nos deu de primordial para a nossa vida: a unção. Quando eu olho para essa mulher, ela diz para o profeta: eu só tenho um pouquinho de azeite. E é tão interessante aqui, ela está falando de nível, porque o nível dela depois aumentou. Ela estava dizendo: eu só tenho um pouquinho de azeite, uma botijinha de azeite. Isso é nível. Olha, no meu sofrimento ainda sobrou fé, no meu sofrimento ainda eu oro, no meu sofrimento ainda estou procurando pessoas de Deus, no meu desespero de perder tudo, eu estou aqui falando que o meu marido temia Deus, e eu temo a Deus, por isso que eu estou procurando você. No meio de toda a angústia, o nível dela era bem baixinho, sim, mas ela não parou de louvar, ela não parou de buscar, ela não parou de crer, ela não parou de ter fé, ela não parou no tempo. Ela disse: eu tenho um pouquinho de azeite, e esse azeite pode aumentar o meu nível. O grande problema de hoje, meus amados irmãos, é que nós estamos vivendo dias terríveis. O nível, eu sei que quando alguém está vivendo dias terríveis, orar é difícil, cantar é difícil, celebrar é difícil,
Porque o nível que nós temos no momento da angústia, da perda financeira, perda da saúde, perda de alguém que nós amamos, perda de um emprego, meus amados irmãos, o nível fica baixinho, mas ele não pode acabar. Eu não posso barganhar a minha unção com nada. Eu sei que é difícil adorar quando há lágrima no meu coração, é difícil eu clamar quando a minha garganta dá um nó de aflição da minha alma. Eu sei que é difícil, mas eu não posso entregar tudo que Deus me deu de mão para outro. E aí, o profeta fala algo para aquela mulher que me chama muita atenção. Ele diz assim: ok, se você tem um pouquinho de azeite, então você vai sair da sua casa, vai bater na porta dos seus vizinhos e vai pedir vasilhas vazias para você encher de azeite. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu posso estar vivendo um nível bem baixinho de unção, ela só vai aumentar quando eu sair e ir de encontro aos meus vizinhos, ir de encontro às pessoas que eu conheço, e lá falar da palavra que foi liberada a mim. Não é Deus que vai fazer isto por você, é você que vai fazer para Deus manifestar o milagre dele. Sabe, essa mulher, ela dá passos aqui muito interessantes. Ela procura um homem de Deus, e agora ela tem que sair do seu âmbito, do seu aconchego, se é que tem aconchego no lugar dele, ou no seu lugar de segurança, sair para fora, bater na porta do vizinho e dizendo: eu preciso de vasilha para milagres acontecer na minha casa, eu vou contar os milagres que Deus está fazendo comigo. Ei, para você aumentar o seu nível, você precisa sair do lugar onde você está. Para você aumentar o seu nível espiritual, assunção, você precisa sair do lugar onde você está, você precisa sair desse casulo, você precisa ir para fora, você precisa anunciar, você precisa contar, você precisa barganhar, você precisa sair do seu lugar de terror, e você precisa avisar ao outro que um milagre já foi liberado sobre a sua vida. O profeta diz assim: eu não vou fazer nada por você, Deus não vai fazer nada por você, saia, toma as vasilhas, aí o milagre acontece. Tem pessoas vivendo na tristeza da alma, nas angústias, que o mundo está aí para nos angustiar, é porque estão escravizados na sua dor, escravizados nos seus problemas, escravizados naquilo que não era para ser escravo. Aquela mulher tinha uma dívida impagável, seus filhos iriam ser escravos, ela poderia estar lá no seu quarto escuro, chorando, querendo morrer, perder a esperança, mas ela foi procurar um homem de Deus, ela foi procurar uma palavra de Deus, ela foi procurar uma direção de Deus, e a direção de Deus para ela fala: sai da sua casa, vai pedir vasilhas emprestadas, vai lá, e para pedir alguma coisa emprestada para quem não tem nada, o que ela vai falar? Ela vai bater na porta do vizinho e falar: me empresta uma vasilha vazia. O que você vai colocar? Água? Não, eu vou colocar azeite. Como? Você não tem o que comer, os credores bateram na sua porta ontem. Não, o homem de Deus me deu uma palavra, eu tenho uma palavra dos céus, e a palavra é que a vasilha que você me der, ela vai se encher de azeite, o milagre vai acontecer na minha casa, você vai ver os sinais na minha casa, eu vou ter recursos para pagar a minha dívida, eu vou ter recursos para sustentar a minha casa, anos e anos e anos. Aquela mulher poderia ter saído e ter pego uma vasilha, 2 vasilhas, ou milhares de vasilhas. Deus não coloca limite, Ele coloca para você e para mim atitudes. Tem pessoas que vivem no mesmo lugar, da mesma forma espiritual, há anos e anos. Deus está falando assim: pegue vasilhas. O pouquinho que você tem pode transformar em um rio.
porque o azeite, quando vem, ele não para, mas as vasilhas que acabam. E a Bíblia diz que aquela mulher foi lá, então pegou as vasilhas emprestadas e fechou a porta, junto com seus filhos. E a Bíblia fala que ela foi enchendo as vasilhas, foi enchendo, colocando a parte, foi enchendo, colocando a parte, foi enchendo, colocando a parte, foi enchendo, até acabar as vasilhas. O azeite nunca acaba, o que acaba são as vasilhas. O que eu entendo nisso, meus amados irmãos, nessa manhã? Eu preciso aumentar meu nível espiritual, mas eu preciso também entender o que está acontecendo à minha volta. Aumentar o nível espiritual com a alma ferida, é bem provável que você vai ficar só no nível baixinho. E para a alma ser curada, você precisa procurar ajuda. Você precisa destampar o seu coração e jogar para fora aquilo que está aprisionando o seu coração nas suas angústias. Você precisa de uma palavra de Deus. E palavra de Deus, eu só posso procurar a palavra de Deus na boca de homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus têm palavras de Deus para falar comigo, tem caminhos para apontar que eu não estou vendo esses caminhos, tem orientação, tem conselhos dos céus para a minha vida. E quando eu tenho esse entendimento que a palavra foi liberada ao meu coração, eu preciso sair do meu casulo, eu preciso sair das quatro paredes, eu preciso ir para fora para declarar aquilo que Deus fez na minha vida. E quanto mais eu declaro, quanto mais eu anuncio, mais o nível de azeite vai aumentando na minha vida, mais o milagre vai acontecendo no meu coração, mais os traumas vão sendo curados, mais liberdade eu tenho em Cristo Jesus, mais alegria eu tenho em Cristo Jesus, mais satisfação eu tenho em Cristo Jesus, mais palavras liberadas eu tenho de Jesus. Então, meu amado irmão, eu preciso conhecer a mim mesmo. Qual é o meu limite? Qual a circunstância da minha vida? O que eu estou passando? Qual é a minha situação? Procurar abrir o coração. Abrir o coração, palavra de Deus vai vir, direção de Deus vai vir, e o milagre vai ser liberado sobre a minha vida. Nós vivemos em tempos difíceis. Os meninos de hoje não são os meninos de ontem. Hoje a família está sendo dilacerada. E se a gente não tiver palavra de Deus, direção de Deus, se a gente não destampar o nosso coração, nós só vamos viver no desespero da alma, porque está abatida a minha alma, eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu não tenho prazer, eu vejo, mas não vejo. Mas quando eu tenho e saio do meu casulo, para você sair do seu casulo, Deus não vai tirar você de lá, é você que tem que sair. Porque você tem uma palavra dele, é fé, eu creio, eu vou, Deus já liberou, eu vou crer, eu vou para cima, eu vou correr, eu vou avançar. Deus quer isso de você. Saia do seu casulo, palavra de Deus para a sua vida, saia do seu casulo, procure pessoas, abençoe pessoas, fale do amor de Jesus, e aí o seu nível vai aumentando, o seu prazer vai aumentando, sua alegria vai aumentando no seu coração. Essa mulher nos ensina muitas coisas, porque ela poderia barganhar a sua unção, mas ela não permitiu que o seu sofrimento tomasse aquilo que Deus tinha no seu coração. Amém, meus amados irmãos? Fique de pé então no seu lugar, em nome de Jesus.